amores, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, finalmente eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês sobre o divórcio da Britney. Eu demorei um pouco por dois motivos. O primeiro porque foi, tipo assim, super meio que do nada, né, que a gente começou a receber as notícias. Elas meio que começaram a explodir. E porque eu queria esperar um tempo para conseguir o máximo de informação possível, atualizada e confirmada, para poder passar aqui para vocês. Até o dia de hoje, hoje é 23, eu acho, de agosto, eu tenho algumas informações e pode ser que novas informações apareçam por inúmeros motivos, né? Às vezes pelos posts da Britney, que acabam sendo muito polêmicos, pelo TMZ, pela Page Six, né, pelos tabloides, e por novas coisas que surgem até de informações de fãs que têm acesso a informações exclusivas, igual o Brit Heavy, que a gente não tem. Então, ao longo das próximas semanas, pode ser que aconteçam novas informações, tenham novas coisas, e aí eu preciso fazer um novo vídeo, igual na época do Free Britney, não sei se vocês lembram. Eu fiz eu coloquei aqui algumas anotações para não esquecer. Não é notícia, eu espero que não seja mais o mesmo para vocês. E à medida que eu for falando as notícias, né, eu acredito que eu vou lembrando também de alguma coisa que eu deixei por fora. Então vamos lá, eu tô olhando aqui porque toda vez que eu venho pra cá fazer vídeo pra vocês, pelo menos um gato meu aparece. É um pouco complicado. Então vamos lá. Começando, lembrando que quem pediu o divórcio, quem entrou com o divórcio foi o Sam, né? Ele que entrou com o divórcio. E ele também fez algumas alegações falando que ele sofreu, como é que fala? Ele sofreu agressão, né? Agressão física. Falou que a Britney agrediu ele, unhou, né? Com unha e tal. E que ela também dormia por ela ter muita paranoia, ela dormia com faca debaixo do travesseiro. E aí ela ameaçou ele algumas vezes com essa faca quando ela tava no auge da paranoia e blá blá blá. Esse tipo de informação não tem como ser provada, né? Então fica como um rumor, a gente não tem como a gente ter essa certeza e não tem como o Sam de fato provar isso pra polícia nem pra ninguém. Mas eu gostaria de destacar essas coisas que ele disse porque eu acho muito engraçado. Porque na hora que ele tava casando com ela, na hora, né, que ele tava junto com ela, aproveitando o dinheiro dela, os carros, as casas e a vida de luxo que ele tava tendo às custas dela, ele não parecia se importar, né, com essas coisas. Aí de repente pediu divórcio e essas coisas começaram a pesar, vamos dizer assim, né, uma hipocrisia do caralho. Então esse tipo de coisa me incomoda. Pra início de conversa, lembrando, né, vamos fazer recapitulando. O Sam, ele foi contratado pelo time da conservadoria em 2016 para poder fazer o clipe de Slumber Party da Britney, né? Então eles se conheceram no set de Slumber Party durante a conservadoria, o que é muito, né, a gente já achava suspeito, porque todas as pessoas que permaneciam na vida da Britney só permaneciam porque a equipe da conservadoria deixava. Se fossem pessoas que eles achavam, né, na cabeça deles que não eram boas pessoas, essas pessoas simplesmente sumiam, e a gente viu isso no documentário, né, que o diretor da Circus Tour falou sobre isso. Então a gente para pensar, durante o Free Britney e depois que acabou o Free Britney, ele foi o único que ficou. É muito estranho. Eu já tinha feito vídeo pra vocês aqui falando sobre o Sam, e uma das coisas que eu sempre me perguntei foi por que só ele, de todo mundo da conservadoria, ficou, né? Só ele ficou ainda, tinha acesso direto a Britney, e o resto todo mundo saiu fora. Outra coisa também é que, além disso,
é comprovado de que ele estava na folha de pagamento do Jamie durante a conservadoria, e depois que ele virou marido dela, ele virou como se fosse o core, entre aspas, conservador, digamos assim, né? Ele também tinha o poder de ser o que gerenciava as coisas na vida da Britney. Além de que ele estava como o único herdeiro da fortuna da Britney, né? Durante todo esse tempo. Ele só perdeu esse cargo depois do divórcio, né? E saiu da folha de pagamento também após esse rompimento. Lembrando que quando o Free Britney acabou, a Britney ainda ficou um tempo em probation, que ela tinha que ficar em período probatório para ela meio que provar para a justiça, né? Isso é uma coisa, tipo, um procedimento legal da justiça, de que ela estava apta a cuidar de si mesma, né? Então a Jodie, vocês lembram dela, né? Assumiu nesse tempo do probation. E aí agora que a probation acabou, junto também com o casamento, a Britney tá livre disso também, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Coisas que me chamaram a atenção e que eu falei com vocês aqui. Algumas coisas que eu queria lembrar com vocês aqui que me chamaram a atenção ao longo da vida da Britney pós Free Britney, né? Que envolvendo o Sam. Nós tivemos a questão do casamento, que eu queria falar também, que eu particularmente falei pra vocês aqui no YouTube, que eu achei um casamento completamente montado, arquitetado e bizarro. Nós tivemos a mãe do Sam e as duas irmãs, acho que um ou outro amigo, mas nós não tivemos ninguém da família da Britney. Tudo bem que ela tava brigada com a família, mas enfim, não tivemos ninguém. Os filhos não quiseram ir, e a Felícia também não apareceu. Um ou outro dançarino da Piece of Me foi, né? Acho que foi o William Gomes e o Zac, acho que foram só os dois. De resto, a gente teve só celebridades, né? Mas pareceu mesmo um casamento de série, um casamento de filme, montado, assim, ultra mega artificial. E parecia que... Ou um aniversário, assim, eu sentia mais que era um aniversário montado, uma celebração mesmo para um filme do que qualquer outra coisa. Então, ficou aí comprovado para nós, né? Que realmente era uma coisa bem montada e artificial. Eu realmente nunca vi amor no olhar, assim, nos olhos da Britney pra esse cara. Nunca vi, realmente. Até pelo Jason eu via, o Jason, o loiro. Não é o que ela casou em Las Vegas, em 2003. É o Jason da época da Femme Fatale. E até ele eu senti muito mais do que o Sam. Pra mim, o Sam, de todos, foi o mais artificial possível. Então, eu não estou surpresa. Eles fizeram, né, o prenup, que é aquele documento que assina pra Britney assegurar a fortuna dela, as propriedades dela. Graças a Deus ela assinou. Mas o bizarro foi que um dia depois, ou no mesmo dia do casamento, o Sam tinha comprado uma casa, assim, caríssima, que ele colocou, acho que no nome da irmã dele, o que foi muito suspeito, porque foi no dia ou um dia depois. Então, assim, o timing, ele pegou o timing, assim, perfeito. E isso, na época, tinha deixado alguns fãs na dúvida, inclusive eu, inclusive a Ana e outros amigos meus. E aí agora as coisas estão simplesmente só se encaixando mesmo, só se confirmando. Além disso, eu não sei se vocês lembram, mas na época desse casamento, como foi a Donatella Versace que fez o vestido da Britney e o terno dele, do Sam, o Sam assinou um contrato com a Versace, acredito que seja para ser modelo, né, sei lá. E ele também assinou alguns outros contratos com a Amazon para trabalhar num filme, péssimo ator, inclusive.
e para um negócio de artigo de esportes. Então, ao longo desse casamento, desse namoro com a Britney, né? Como ele tinha o título de ser namorado e esposo, marido da Britney, ele ganhou também alguns contratos, né? Com empresas que ele não teria acesso se não fosse ela. E lembrando também que todos os eventos de Hollywood que aconteceram, ele sempre foi sozinho. A Britney não foi. Eu acredito que ela não quis ir por motivos de fobia social e coisas do gênero, assim. Aí, bom lembrar também o seguinte, que quando ele fez esse prenup, ele ficou com praticamente nada, acho que era 10 ou 11 milhões de dólares, e só. Aí, se eles rompessem, né, ele ia ficar com 10, 11 milhões de dólares e não ia ter... E ele não seria mais o herdeiro da fortuna da Britney, né? A Britney, na época que ela casou, ela colocou ele e ela não adicionou os filhos. Os filhos hoje em dia também não são herdeiros da fortuna dela, nem do império dela, vamos dizer assim, né? Apesar de que eu descobri, lendo uma reportagem do Britney Online Brasil, que o Sam tem... vai ganhar financeiramente com alguns lançamentos de algumas coisas e alguns produtos da Britney. Então, esses novos LPs que foram lançados pela iMusic, né, gravadora, ele vai ganhar um dinheiro. Funko, ele vai ganhar dinheiro. E isso me deixa muito puta, porque querendo ou não, eu queria que a Britney tivesse um pouco mais de cérebro na hora dela cuidar do império dela, porque é o império que ela construiu sozinha, com o trabalho dela, né? Com o tempo dela, com o suor dela. E ela tá colocando tudo a perder, assim, dando de mão dada, assim, de graça, pra um bosta sem talento, fudido, igual esse homem. E parece que ela não aprendeu isso com o Kevin, né? Então, esse tipo de coisa me deixou absurdamente irritada em relação a ela. Tipo, como que você põe um homem como seu herdeiro em vez dos seus filhos? Tudo bem, você pode ter 1000 problemas com seus filhos, né? Eles podem, assim, pode ser uma situação caótica e conturbada, mas você que fez esse povo, sabe? São seus filhos, saíram de você. É muito mais fácil você conseguir ter na minha cabeça, tá? Sei lá, uma reconciliação mínima que seja, nem que seja quando eles crescerem, tiverem mais noção da vida, das coisas e da situação, do que com um cara bosta desse, novo desse, que tá claramente ali porque tá afim de dinheiro, afim de assinar contrato, afim de ficar rico. Então esse tipo de coisa na Britney me incomoda, assim, demais. E aí, como ele ficou puto, que parece que pra ele isso não é o suficiente, ele falou assim, né, que aí os tabloides, né, começaram a reportar a seguinte notícia, de que o Sam falou que se a Britney não revisasse, né, esse contrato do prenup, ele iria começar a soltar umas situações embaraçosas e íntimas dela. Aí é lógico que os fãs da Britney ficaram putos, porque a gente já viu essa história antes, e assim, eu fico chocada como que as pessoas querem, porque querem humilhar e expor a Britney. É um negócio surreal. Eu acho que eu nunca vi fazerem com outras celebridades depois do Michael Jackson igual eles fazem com a Britney. Eu acho que nem com a Amy Winehouse foi quase um linchamento mesmo. E aí, claro que os fãs da Britney não ficaram quietos. É óbvio que esse bosta desse Sam tem teto de vidro. E o que aconteceu? Os fãs começaram a ameaçar ele, falando que se ele começar a soltar esse tipo de notícia, esse tipo de informação, os fãs também, que também têm acesso, né, a coisas, aos podres dele, ao teto de vidro dele, vai começar a soltar informação sobre ele também. Inclusive uma celebridade lá, uma menina que eu acho que ela é super celebridade lá dos Estados Unidos, da área de saúde, academia, fitness. Ela expôs ele falando que ele é um cara machista, babaca,
que dá em cima de todas as meninas lá da academia que ele frequentava, porque ele fazia propaganda para essa academia, ele era dono de uma academia também, lá em Los Angeles. O que mais acontece nessa academia é assédio sexual, inclusive por parte dele, com essas meninas, e que ele já traiu a Britney com alguma menina lá. Não estou surpresa, acho que vocês também não. E aí depois apareceu uma notícia dele falando que na verdade que ele nunca falou isso, que ele nunca disse que ia falar nada a respeito da Britney e que pedia que tava tudo certo e que tava tudo certo não, que ele nunca falou isso sobre expor as notícias, expor a Britney. Ele falou que nunca faria isso, de expor, mas de que ele gostaria que o prenup fosse revisado. Ele não afirmou nem negou, ele deixou em stand-by. Isso também mostra um pouco do caráter, mais, né, do caráter dele, né, gente? Assim, eu acho que ninguém aqui tá surpreso. E aí, outra coisa que eu queria colocar nesse vídeo para não esquecer de falar com vocês é também sobre a questão da gravidez. Aquela gravidez esquisita que a Britney falou que tava grávida, e eu realmente não sei se ela falou aquilo para fazer uma brincadeira com as redes sociais, nas redes sociais, ou se ela realmente tinha ficado grávida. Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que na verdade ela fez mais uma brincadeira para deixar a internet assim doida, porque ela sabe que ia explodir, do que de fato ela tivesse ficado grávida. Até porque a maneira que ela anunciou foi esquisita. A maneira que ela anunciou que perdeu também foi bizarra. Acho que foi muito mais isso de fazer, vou fazer um faz de conta aqui. E claro que o Sam surfou na onda, né? Então acho que foi muito mais isso do que de fato uma gravidez de verdade. Não acho que isso rolou. Acho que foi só pra alimentar a teoria da conspiração. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é sobre essa questão do TMZ, né? Que todas as notícias negativas sobre a Britney sempre vêm do TMZ, né? Isso aí é fato. A gente sabe que o TMZ tem uma ligação com o time da conservadoria de vazar a foto da Britney saindo das clínicas de reabilitação. Inclusive aquela foto, a última foto que foi em janeiro, que a Britney que ela saiu da clínica de reabilitação, logo antes um pouco, quando os fãs começaram a falar que ela tava sumida, que onde que ela tá, aí de repente saíram fotos dela vazadas pelo TMZ, pasme, né, com o Sam do lado, indo buscar ela na clínica de reabilitação. Não sei se vocês lembram dessas fotos. Foi pelo TMZ. E aí eu não sei se vocês também lembram, mas durante o Free Britney e após o Free Britney, o TMZ sempre sabia onde o Sam estava e o Sam sempre dava entrevista pro TMZ, nem que seja por 1 minuto ou 2 minutos. E a Britney sempre falou que detestou o TMZ. Então, já que ele falava que respeitava muito a privacidade da esposa, respeitava muito a esposa, por que ele iria falar com uma fonte que, primeiro, era do time da conservadoria dela, e segundo, ele claramente sabia que ela não gostava, pra falar sobre ela, inclusive, porque era nem sobre ele. No mínimo bizarro. Então, eu acredito que o TMZ também tem uma ligação muito forte, tá ligado, na verdade, com o Sam e com o time conservadoria, porque o time conservadoria contratou o Sam, né? Então, é todo mundo tá no mesmo lugar. Inclusive, vocês lembram quando o TMZ lançou uma notícia falando que a Britney teve um breakdown no meio do restaurante, que ela tava falando com um sotaque britânico, e que ela tava esquisita, que ela tinha dado um surto, e que ela tava péssima, e que quem teve que ir lá pra poder ajudar ela a ir embora pra casa foi o Sam? Vocês lembram disso? Dessa notícia? E aí os fãs, né, todo mundo começou a falar que, tipo, não tinha nada a ver. Ela tava reclamando que as pessoas estavam filmando ela, que ela não queria, que ela tava se sentindo desconfortável. Aí ela colocou o cardápio na frente e quando alguém pediu uma foto, ela não quis tirar. Vocês lembram disso? Então, mais uma vez, eu acho que isso junta
né? Mais um pra conta do Sam de que ele é um bosta, né? O que a gente já sabia que ele é um bosta. E que a intenção dele sempre foi visar dinheiro e fama, né? Nada de novo sob o sol. É só pra gente deixar registrado aqui. Isso aqui eu já falei pra vocês. Falei isso também pra vocês. Acho que eu já falei tudo. O que eu queria fechar aqui agora é que precisamos tomar muito cuidado com as narrativas das coisas, né? Não sei se vocês repararam, mas por mais que a Britney tenha uma condição, né? Tipo assim, no caso, que ela tenha, teoricamente, a TAB, teoricamente, né? Porque o diagnóstico dela não oficial nunca saiu. Vamos colocar teoricamente. Isso não desmerece ela em nada, né? Eu não acho que ela tá fazendo tratamento, igual eu falei pra vocês, eu acho que ela largou o tratamento desde o dia que o Free Britney acabou. Não foi por mal, eu acredito que seja por trauma. Eu acho que a maneira que eles lidaram com isso deixou, né, a Britney absurdamente traumatizada. Então eu acho difícil ela conseguir confiar em alguém pra voltar a fazer o tratamento, assim, de tomar remédio, a médico, a terapeuta, a psiquiatra. Eu acho que ela ainda não encontrou ninguém que ela tenha de fato confiança para poder ajudar ela nesse processo de tratamento, né? Então, ela simplesmente não tá fazendo. E eu acho que alguma coisa dentro dela acha que ela tá bem, né? Que a gente sempre acha que tá bem. E o que deixa a pessoa mais vulnerável, inevitavelmente. Só que isso não quer dizer que a narrativa que estão tentando vender, né? Tanto o TMZ ou todas esses outros tabloides aí, de que ela tá doida, de que ela tá ficando mais doida, de que ela tá absurdamente instável. Meu Deus do céu, ela vai se matar amanhã. Nossa, porque ela tá sentindo falta do Sam. Eu acho que a gente tem que ir um pouco com calma, sabe? Eu acho que a gente tem que ir devagar, respirar fundo, porque não é assim que as coisas funcionam. Porque aí quando a gente olha o lado do Sam, que, né, ameaçou pedir dinheiro pra ela, pedir mais dinheiro, obviamente deixou claro que tava com ela por questão financeira e de fama. O cara não tá sofrendo nada. Ninguém tá falando porra nenhuma desse homem. Tipo assim, mais uma vez, a coisa vai ficar pesada e feia pra ela. Então é aquela questão do linchamento que eu tô falando pra vocês, que existe uma necessidade, uma vontade absurda das pessoas de querer ver a Britney muito mal e muito fodida. Então eu acho que eles criam na cabeça deles essa narrativa assim da pessoa completamente doida pra vender, e é isso aí. Então assim, não é pra gente, não é pra desesperar. Vamos prestar atenção, vamos ouvir notícias oficiais e notícias de fontes confiáveis dentro do universo Britney, né? Tabloide, o disse que me disse, o talvez eu ouvi falar do fulano, do ciclano que diz, pode cortar. Não alimentem isso, não levem isso em consideração. Então é o que eu falei aqui, ó, essa questão de colocar ela como louca, drogada, desesperada, gente, vamos devagar, sabe? Vamos com calma, vamos tentar até porque vamos devagar, até porque a gente não tá lá pra saber, a gente não tem certeza de nada. Então assim, desespero é diferente de preocupação. Eu tô muito preocupada? Tô, velho. É inevitável que eu esteja preocupada, eu acho que vocês também. Pelo que eu tô falando, ela tá sem tratamento dela, eu não gosto da companhia do Cade, eu não acho ele um cara, eu não acho ele uma boa companhia, primeiro porque ele tem, já falei milhões de vezes pra vocês, que ele tem muito processo nas costas de pessoas que acusaram ele de assédio sexual. Isso é sério, não é uma ou duas, são várias. O cara é um puta de um sanguessuga em termos de dinheiro, ele só tá perto de gente que tem dinheiro e que tem fama. E há um tempo atrás, ele tava jantando com o Larry, né, o ex-empresário da Britney. Então eu acredito que de alguma forma ele quer tirar alguma vantagem nessa situação toda da Britney. Eu acho que ele é como se fosse o Sam Luft, só que mais inteligente, mais sutil, sabe? Ele sabe melhor do que ele tá fazendo.
Igual aquele vídeo que a Britney postou no Instagram, não gostei. Com aquele povo lá, aqueles amigos dele, né, do Cade. Não gostei daquele... Ela tá linda, mas eu não gostei do vídeo. Não sei, ele me passa uma energia negativa. Eu não acho que ele é uma pessoa que se preocupa com ela. Eu não acho que ele tá preocupado com a pessoa dela. Eu acho que ele tá preocupado em como que ele pode ganhar dinheiro financeiramente das situações que envolvem ela, já que ele tá em contato direto com uma das maiores estrelas do mundo, né? E é isso que me assusta, assim, isso que me assusta, isso que me preocupa. E eu não acho que ele é a pessoa ideal para estar do lado dela agora. Ele não é a pessoa que ama ela genuinamente, que quer ela bem genuinamente. Pra mim, vocês sabem, eu gostaria muito de ver a Felícia envolvida nisso de novo. Eu realmente não consigo entender. Eu não consigo, assim, não entra na minha cabeça por que é que a Britney não entra em contato com a Felícia ou não deixa a Felícia entrar em contato. Eu realmente não consigo entender isso. Acho que parte disso é mais pela Britney do que pela Felícia. Aparentemente, não sei se o Sam tem algum envolvimento nessa questão de não deixar a Britney entrar em contato com as pessoas, né, porque estavam juntos. A Lynn, né, recentemente entrou em contato com a Britney e a Jamie Lynn também. Vai ter o quê? 1 mês, 2. E parece que quem organizou isso foi o Cade e o Sam. Mas não pensem que o Cade ou o Sam são pessoas boazinhas, porque vocês lembram que em 2007 quem deixava a Britney ver as pessoas era o Sam Luft, né? Ter contato pelo telefone diretamente era o Sam Luft. Então, isso me assusta um pouco, sabe? Agora, com o término do divórcio, eu não sei se a Aline tem conversado com a Britney ou a Jamie Lynn. Há rumores de que sim, de que elas têm conversado e que talvez a Aline vá pra lá ver a Britney. E parece que a Aline também tá pedindo pra Britney e pra Luciana. Rumores. E rumores de que o Brian, irmão da Britney, foi visto ali no bairro da Britney. E que o Sam também. Não sei muito bem em relação a isso. Em relação à família dela, eu não iria me surpreender se eles tentassem contato de volta. Porque, querendo ou não, se vocês, né, assim, os fãs mais velhos, tipo eu, vocês lembram em eventos, em outras coisas que aconteceram quando a Britney era mais nova, ela sempre foi muito ligada aos pais dela, à irmã dela, ao irmão dela. Então, eu não duvido que eles realmente estejam querendo reaproximar dela, ter um contato novamente com ela, depois de absolutamente tudo que aconteceu, de reerguer a família. Eu não duvido. Não faço ideia de como a Britney se sente em relação a isso. Eu sei que quando em 2001, 2002, eu sei que ela falou uma época que era apegada ao pai dela. Mas hoje em dia eu não faço ideia. Mesma coisa em relação à mãe, porque teve a questão do livro que magoou muito ela, né? Que a Aline lançou o livro, a Jamie Lynn também, e o Brian eu também não faço ideia. Então isso eu não posso falar muita coisa, são só rumores. Aí à medida que a gente for, né, assim, for saindo mais notícias oficiais e mais concretas, eu vou colocando aqui pra vocês. Mas eu realmente não consigo entender como que a Britney não tem essa saudade ou essa vontade de rever a Felícia depois de tudo. E por mais que ela esteja chateada pela questão do que aconteceu lá no documentário, gente, olha o histórico do Cade com ela e o próprio histórico do Cade, e olha o histórico da Felícia com ela, sabe? Eu acho que era uma situação muito mais fácil de reconciliação do que com esse cara, que esse cara surgiu do nada, da mesma forma que esse Sam Luft também. E a Felícia conhece a Britney desde novinha, desde quando a Britney era criança. Então, eu acho que a reconciliação aí seria muito mais fácil, muito mais simples com a Felícia. Eu realmente não consigo entender, assim, qual o problema, né? Assim, o porquê é tão difícil. Será que realmente a Britney tá tendo dificuldades de entrar em contato com as pessoas? E agora que ela vai conseguir voltar? Porque existiam pessoas atrapalhando ou ainda existem? Ou não? Né?
É uma coisa que eu ainda me pergunto, mas que eu acho que a gente não demora a ter resposta, porque eu sabia que a resposta em relação ao Sam a gente teria. Eu lembro quando eu fiz um vídeo pra vocês falando que tava tudo muito estranho e que a gente não tinha resposta de nada em relação ao Sam, a situação dele, quem ele era, a situação, a relação dos dois, e tá aí pra nós, até que bem, já tá esclarecendo muito. Lembrando que foi bem curiosa que essa notícia sobre o divórcio saiu agora em agosto, sendo que o livro dela será lançado em outubro, né? Vamos lembrar desse detalhe. Então eu acredito que até outubro a gente vai ter muita bomba solta, não só do Sam, mas de outras pessoas envolvidas na vida da Britney. E aí vamos ver como que ela vai reagir e como que vão ser as coisas. E eu acredito que quando esse livro sair também, teremos que preparar o coração, tanto para ler quanto para a retaliação que vai ter, porque vai ter retaliação. É isso, gente. Então, eu acho que é a primeira parte. Acho que teremos mais notícias e mais assuntos para falar sobre o divórcio da Britney. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdoem a parte caótica aqui por causa dos meus gatos, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês as informações, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.